Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Você não vai acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro. Parece até roteiro de filme, mas Gerson, o jogador que marcou época no Flamengo, está de volta ao clube, e a notícia caiu como uma bomba no mercado esportivo. Poucos meses depois de sua saída, as conversas nos corredores do Ninho do Urubu indicam que a diretoria está fazendo de tudo para garantir sua volta relâmpago. Fontes próximas ao jogador revelam que ele mantém um vínculo emocional muito forte com o Flamengo, e que a saudade do Maracanã e da torcida pesou mais do que qualquer proposta financeira. A torcida, claro, não esconde a empolgação. Nas redes sociais, torcedores já começaram a especular sobre como Gerson pode reencontrar seu melhor futebol, agora com mais maturidade e experiência internacional. Rumores indicam que a negociação envolveu intermediários de confiança e que o jogador manifestou interesse em retornar mesmo sabendo que ajustes contratuais seriam necessários. É aquela história de amor e futebol que parece roteiro de novela, com encontros, desencontros e reviravoltas surpreendentes. E acredite, os bastidores estão fervendo e ninguém quer perder nenhum detalhe dessa negociação eletrizante que promete agitar o Flamengo nos próximos dias. O que torna esse retorno ainda mais inesperado é a velocidade com que tudo aconteceu. Enquanto muitos achavam que Gerson ainda iria passar meses avaliando propostas e pensando em sua carreira no exterior, o jogador decidiu tomar uma atitude rápida. Fontes indicam que ele recebeu propostas de outros clubes, inclusive internacionais, mas nenhuma delas conseguiu competir com a conexão emocional que ele tem com o Flamengo. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria rubro-negra fez uma movimentação estratégica surpreendente, acionando contatos antigos, agentes e até ex-companheiros de Gerson para convencê-lo de que o clube era o lugar ideal para ele neste momento da carreira. O jogador, conhecido por sua inteligência dentro de campo e visão de jogo apurada, teria visto nessa volta uma oportunidade de retomar sua carreira com protagonismo, além de reencontrar a torcida apaixonada que sempre o apoiou. Analistas esportivos e comentaristas de futebol estão debruçados sobre cada detalhe, tentando entender como um retorno tão rápido pode impactar o desempenho do time e a dinâmica do elenco. Tudo indica que a movimentação não é apenas uma estratégia financeira, mas também uma aposta no fator emocional e na química que Gerson tem com o restante do grupo. E a ansiedade da torcida só aumenta a cada rumor que surge. Nos últimos dias, notícias de bastidores começaram a pipocar nas redes sociais, com relatos de contatos entre o jogador e a diretoria, mensagens de ex-companheiros incentivando a volta e até pequenos encontros discretos em que Gerson teria conversado com a comissão técnica sobre o seu retorno. A imprensa esportiva, claro, entrou em frenesi, tentando confirmar cada detalhe sem sucesso, pois todos os envolvidos mantêm uma postura de mistério absoluto. Dentro do clube, comenta-se que os treinadores estão empolgados com a perspectiva de ter o meia de volta, principalmente porque ele agrega qualidade, visão de jogo e a capacidade de criar jogadas que podem definir partidas. Há ainda especulações sobre possíveis ajustes táticos para que Gerson possa se integrar rapidamente ao elenco, sem perder tempo e sem gerar desarmonia com jogadores que assumiram protagonismo durante sua ausência. Para os torcedores, a volta do jogador é vista como um sinal de que o Flamengo está disposto a investir pesado em reforços de impacto e que o clube não quer apenas disputar títulos, mas conquistar com estilo e qualidade técnica, algo que Gerson representa plenamente. Outro ponto que chama atenção é o timing dessa negociação relâmpago. Muitos especialistas apontam que o momento é estratégico, pois o Flamengo quer reforçar o meio-campo antes de decisões importantes em campeonatos nacionais e internacionais. Gerson, por sua experiência, conhece profundamente o estilo do clube, o que pode facilitar a adaptação e permitir que ele assuma um papel de liderança em campo e fora dele. Além disso, comenta-se que ele já teria se reunido informalmente com alguns jogadores para alinhar expectativas e mostrar que seu objetivo é somar e não competir por protagonismo. A sensação é de que tudo foi arquitetado nos mínimos detalhes, e que o clube sabia que, se agisse rápido, poderia convencer Gerson a retornar mesmo diante de ofertas tentadoras de outros clubes.
O burburinho nos bastidores sugere que, mais do que uma negociação tradicional, estamos diante de um movimento emocional e estratégico, que pode impactar não apenas o desempenho do time, mas também a moral e a confiança do elenco como um todo. A torcida, claro, vibra com a possibilidade de ver o meia desfilar sua técnica e criatividade mais uma vez com a camisa rubro-negra, relembrando momentos memoráveis de sua primeira passagem. O que também gera curiosidade é a reação de outros clubes que estavam de olho em Gerson. Fontes indicam que alguns times ficaram surpresos com a rapidez do acordo e que tentaram reagir com contrapropostas, mas o jogador já havia decidido voltar ao Flamengo por uma combinação de fatores emocionais, estratégicos e pessoais. Esse tipo de negociação relâmpago é raro, principalmente no cenário atual do futebol brasileiro, onde contratos e burocracias costumam atrasar qualquer movimento de mercado. Alguns analistas apontam que essa volta pode influenciar outros jogadores a considerar retornos ao clube, criando uma espécie de efeito dominó positivo para o Flamengo. Enquanto isso, os torcedores não param de compartilhar vídeos, fotos e mensagens de apoio ao jogador, tornando o burburinho cada vez mais intenso nas redes sociais. O Flamengo, portanto, não só ganha um reforço técnico, mas também um fator motivacional para todo o elenco e torcida, transformando a notícia em um verdadeiro fenômeno midiático que mistura futebol, emoção e estratégia de mercado em doses iguais. E claro, o impacto desse retorno não se limita apenas ao futebol jogado em campo. Gerson é um jogador que sempre atraiu a atenção da mídia, patrocinadores e torcedores, e sua volta promete movimentar toda a engrenagem do marketing do clube. Imagine os produtos licenciados, campanhas promocionais e o aumento de engajamento nas redes sociais, tudo graças a um único jogador que voltou por vontade própria e por amor ao clube. Além disso, dentro do elenco, a presença de Gerson pode estimular uma competição saudável, motivando outros jogadores a elevarem o nível de desempenho. Os torcedores, por sua vez, já começaram a criar expectativas sobre como ele será recebido na apresentação oficial e nos primeiros jogos, e há quem aposte em surpresas emocionantes, como encontros com fãs e momentos de interação que reforcem a relação afetiva com a torcida. No final das contas, a volta de Gerson ao Flamengo não é apenas um rumor de bastidores, é um movimento que promete gerar repercussão dentro e fora de campo. E todos estão de olhos atentos para cada passo dessa negociação que parece saída diretamente de um roteiro de novela esportiva. Mas o que realmente deixa essa história ainda mais eletrizante é o impacto que Gerson pode ter na estratégia do Flamengo nos próximos meses. Dentro do clube, comenta-se que a comissão técnica está planejando ajustes específicos para integrar o jogador de forma natural e imediata, aproveitando toda a sua experiência e capacidade de decisão em campo. Fontes revelam que treinadores já começaram a ensaiar esquemas táticos pensando no retorno do meia, avaliando combinações de passes, posicionamento e até movimentações que poderiam valorizar suas principais qualidades, como visão de jogo, passe longo e chegada à área. O que impressiona nos bastidores é a velocidade com que essas discussões ocorreram, sugerindo que o clube sabia da possibilidade da volta desde cedo e se preparou antecipadamente. Alguns jogadores mais próximos de Gerson comentam que sua liderança silenciosa dentro do grupo será um fator fundamental, ajudando a equilibrar jovens talentos e estrelas consolidadas. Enquanto isso, torcedores não param de especular sobre como será a primeira partida dele após o retorno, e há quem imagine lances decisivos que relembrariam grandes momentos de sua primeira passagem, reforçando a narrativa de que essa volta é não apenas estratégica, mas também simbólica e emocionalmente carregada. E a repercussão fora de campo também merece atenção. Gerson é um jogador que gera mídia, engajamento nas redes sociais e movimentação de patrocinadores, e a diretoria do Flamengo sabe disso. Nos bastidores, comenta-se que algumas marcas já estão preparando campanhas especiais para capitalizar o retorno do jogador, criando conteúdos que misturam nostalgia, emoção e expectativa pelo futuro. Essa movimentação comercial, segundo fontes internas, poderia inclusive aumentar receitas de merchandising e impulsionar vendas de produtos licenciados. Além disso, há rumores de que Gerson participará ativamente de ações promocionais, interagindo com torcedores, aparecendo em campanhas publicitárias e fortalecendo a presença digital do clube.
A volta do jogador não é apenas uma jogada de mercado ou uma aquisição técnica, é um movimento que pode impactar diretamente a imagem e o engajamento do Flamengo, transformando cada passo de Gerson em notícia e atraindo a atenção da mídia nacional e internacional. O efeito combinado de desempenho em campo e repercussão midiática torna esse retorno um dos acontecimentos mais comentados do futebol brasileiro nos últimos anos. Nos bastidores, ainda circulam conversas sobre o que motivou Gerson a tomar essa decisão rápida e inesperada. Fontes indicam que, além do vínculo afetivo com o Flamengo, fatores pessoais e familiares tiveram grande influência, fazendo com que o jogador priorizasse estabilidade, conforto e a possibilidade de jogar em um ambiente que conhece profundamente. Há rumores de que ele consultou amigos e ex-companheiros para confirmar a decisão, buscando opiniões sobre como seu retorno seria recebido e se ele conseguiria se reintegrar sem problemas. O que chama atenção é que tudo aconteceu de maneira silenciosa e estratégica, sem vazamentos significativos antes de a negociação ser praticamente finalizada. Analistas esportivos apontam que essa rapidez no fechamento do acordo é incomum e que revela não apenas o desejo do jogador, mas também a capacidade do Flamengo em articular bastidores, contatos e negociação de forma eficiente. Dentro do clube, comenta-se que a volta de Gerson já é vista como um reforço moral para o elenco, algo que pode aumentar a confiança coletiva e influenciar positivamente o desempenho do time em jogos decisivos. O efeito emocional de sua presença parece tão importante quanto sua qualidade técnica, e todos aguardam ansiosos para ver como essa combinação vai se materializar nos próximos jogos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Outro ponto que causa curiosidade é o impacto dessa volta na dinâmica do elenco. Jogadores que assumiram protagonismo durante a ausência de Gerson podem precisar se ajustar, mas fontes indicam que o clima interno é de empolgação e não de competição acirrada. O jogador é visto como alguém que soma, inspira e lidera pelo exemplo, e não apenas como um talento que brilha sozinho. Nos bastidores, comenta-se que reuniões informais já aconteceram, onde Gerson compartilhou ideias sobre estilo de jogo, integração e como pretende colaborar com a equipe. A expectativa é de que ele possa contribuir tanto ofensivamente quanto defensivamente, criando jogadas, abrindo espaços e fortalecendo a estratégia coletiva do Flamengo. Especialistas apontam que, se mantiver sua forma física e mental, Gerson pode se tornar peça central do time, capaz de decidir partidas e influenciar a performance de colegas. Enquanto isso, a torcida vibra com cada rumor, imagem ou declaração, transformando a narrativa em um verdadeiro fenômeno de engajamento digital, e todos acompanham atentos cada detalhe, como se estivessem diante de um capítulo imperdível de uma série esportiva em tempo real. E claro, as expectativas da torcida são altas e o burburinho nas redes sociais só aumenta. Vídeos, memes, montagens e comentários invadiram plataformas digitais, e cada passo do jogador ou da diretoria é minuciosamente analisado. Alguns torcedores imaginam que sua estreia pode ser épica, com dribles, passes precisos e gols decisivos que revivam momentos da primeira passagem. Outras discussões giram em torno de como ele se integrará com os jovens talentos e se conseguirá manter a consistência em jogos de alta pressão. O clima de expectativa é quase palpável, e comentaristas e influenciadores de futebol não param de especular sobre impactos táticos, ajustes de elenco e efeitos psicológicos do retorno de Gerson. O que impressiona é como uma negociação relativamente simples se transformou em um verdadeiro evento esportivo, envolvendo torcida, mídia, patrocinadores e especialistas, criando uma narrativa que mistura paixão, estratégia e emoção, típica do futebol brasileiro. Esse tipo de história, carregada de suspense e expectativa, é exatamente o que mantém o público vidrado e conectado ao clube e ao jogador, transformando cada rumor em um espetáculo por si só. Nos corredores do clube, o assunto é tratado com uma mistura de sigilo e entusiasmo. Fontes afirmam que reuniões estratégicas aconteceram para planejar não apenas o retorno do jogador, mas toda a logística de apresentação, entrevistas e interações com a imprensa e torcedores. Tudo indica que a diretoria quer que o impacto seja máximo, sem descuidar do fator emocional e da integração do jogador ao elenco.
Analistas de futebol comentam que a volta de Gerson pode ser um divisor de águas para o meio-campo do Flamengo, oferecendo opções táticas mais flexíveis e um repertório de jogadas criativas que o time vinha sentindo falta. A presença dele também é vista como inspiração para jovens talentos, que agora terão a oportunidade de aprender com um jogador experiente, em plena atividade e motivado. O burburinho nos bastidores é intenso, com cada movimento analisado, cada gesto interpretado, e a expectativa de que tudo isso se traduza em vitórias é enorme. Se antes o retorno parecia improvável, agora ele se transforma em realidade iminente, e a ansiedade da torcida atinge níveis máximos, preparando o terreno para um capítulo inesquecível na história recente do Flamengo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!